Bom, pessoal, eu sei que você já ouviu falar sobre mudanças climáticas, eu sei que você já ouviu falar sobre problemas ambientais, mas isso sempre pareceu um pouco distante de você, é ou não é? Ainda mais quando a gente está vivendo um problema tão perto da gente que é uma pandemia. Bom, hoje eu queria conversar com vocês sobre crise climática. Isso mesmo, o nome é crise. É uma crise muito grave e é uma crise da qual a gente faz parte tanto do problema quanto da solução. E para falar sobre crise climática, eu não poderia ter chamado outra pessoa que não o Fred Heimbeck. O Fred, para mim, está se transformando em um grande expert nessa parte de crise climática. Bom, eu e o Fred somos amigos há muitos anos, trabalhamos na mesma empresa, moramos juntos na mesma época no Panamá e apesar da gente ter trabalhado com equipes diferentes, a gente ter trabalhado com marcas diferentes, eu sinto que eu e o Fred temos duas coisas bem fortes em comum. A primeira é, a gente sempre achou que empresas e questões sociais ou questões políticas não se misturavam, eram que nem azeite e água. E a segunda coisa que a gente tem em comum é que em determinado momento da nossa carreira, a gente literalmente parou. E foi quando a gente começou a prestar atenção em algumas questões que antes não faziam parte da nossa vida. Por isso hoje eu tô muito feliz de ter aqui no canal esse cara incrível que é o Fred. Obrigado, Fê. Obrigado aí pela introdução. Não sei se eu sou um expert no tema. Eu acho que esse é um tema que tem muitas frentes, né? Assim, ele tem uma frente científica, tem uma frente sociopolítica. A frente científica certamente não é minha praia, acho que eu estou me desenvolvendo nessa parte, mas a frente sociopolítica, digamos que é a que mais me interessa, e é o viés que mais me interessa na questão. E acho que a gente está tentando compreender os nossos privilégios, né, para tentar utilizá-los da melhor forma possível para o bem maior, coletivo, né? Então, acho que isso realmente nos aproxima e é uma honra estar aqui com você hoje. E conta um pouquinho pra gente quem que é o Fred, do que você gosta. Eu acho que vale a pena começar falando o que eu estou agora, né? Assim, mais do que eu sou. Eu estou consultor, né? Assim, consultor para projetos e negócios de impacto socioambiental. Já estou trabalhando com isso já há 1 ano e meio, mais ou menos. E basicamente em três frentes, né, digamos assim. Uma frente que é planejamento estratégico, a outra frente que é pesquisa e análise, e uma outra frente que é marketing de comunicação. Então, basicamente, essas são as habilidades que eu adquiri ao longo dos meus 15 anos aí de vida corporativa e que eu estou tentando agora aplicar isso para questões que tem a ver com o impacto socioambiental, né? Um pouco de mim, assim, eu sou publicitário de formação, me formei na SPM de São Paulo em 2004, então acho que, de alguma forma, eu fui aprendendo a utilizar minhas habilidades de publicitário para outros temas que não fossem necessariamente vender mais, né? Que acho que é um pouco o que a gente faz como publicitário, principalmente. O que me credencia para estar aqui, eu acho que, assim, eu fiz um treinamento de Climate Reality do Al Gore, mas o Al Gore foi vice-presidente dos Estados Unidos e é um dos grandes aí ativistas, digamos, nessa área ambiental, em especial nas questões das mudanças climáticas. Que bacana, legal essa dica aí do Al Gore. Inclusive foi com ele que o Bolsonaro deu um mega fora, não foi? Que Exatamente. Não lembro onde foi, mas ele chegou, deu um tapinha nas costas, assim, falou: a Amazônia tá disponível para vocês, alguma coisa assim. Foi numa reunião de Davos. A primeira reunião de Davos que o Bolsonaro participou foi em 2019, se não me engano. E o Al Gore é um cara que tá no outro extremo dessa corrente, né? Enfim, Bolsonaro, como sempre, não fazendo muito bem para a imagem do nosso país em qualquer oportunidade, digamos assim. Em qualquer esfera. E uma coisa que eu queria te perguntar é assim, a gente sempre ouve falar sobre sustentabilidade, assim, eu lembro que quando eu estava na escola, a gente chegou a estudar sobre efeito estufa, sobre os gases, etc, mas pra mim, sempre foi um problema meio secundário, assim, na minha vida adulta. E eu lembro que um estalo que eu tive foi quando eu tava viajando, né, aquela viagem que eu fiz em 2018, aí eu tava lá em Hong Kong e conheci uma brasileira, amiga de uma amiga minha, que ela tinha 2 filhas e ela estava indo para Bali conhecer uma escola que se chamava Green School, que era uma escola para crianças de
enfim, de todas as classes sociais de Bali, que ensinava não somente o currículo escolar normal, mas também qual que era o papel de cada indivíduo dentro da crise climática. Isso para mim despertou algo do tipo assim, tem algo aí que eu não tô vendo. Eu queria saber de você, qual que foi o estalo que te deu, que falou assim, tem algo aí que eu não tô vendo? Olha, primeiro que acho legal mencionar, Fê, que assim, eu acho que o que você falou de aprendemos na escola, mas não parecia nada muito relevante, enfim, era uma aula dada dentro de uma matéria, assim, né? Uma coisa que acontecia pontualmente. Eu acho que é uma coisa que todos nós, na nossa geração, vivemos, né? Por quê? Porque, se a gente for pensar bem, a discussão com relação ao aquecimento global, mudanças climáticas, crise climática, é relativamente recente, né? Então, os primeiros estudos, eles datam aí da década de 70, né? Então, pensando aí que a gente fez primário, ensino fundamental, entre os 80, 90, ainda era uma discussão muito embrionária, né? E mais do que embrionária, era uma discussão muito escondida, assim, digamos, porque é interessante notar que quem descobre o aquecimento global é a própria indústria dos combustíveis fósseis. Então, as empresas petrolíferas, né, através de estudos e tal, identificaram que a atividade delas estava contribuindo para a emissão de gases de efeito estufa, e isso tinha uma correlação direta com o aquecimento do planeta ao longo do tempo. E, obviamente, na hora que a indústria descobre isso, a indústria não vai expor o problema amplamente e com a gravidade que ele merecia. Então, foram alguns anos aí para que o problema ganhasse a relevância ou a visibilidade que ele deveria ter. Acho até que em algumas partes do mundo, ou em alguns grupos populacionais, isso ainda está acontecendo. Assim, a gente ainda está construindo essa percepção de urgência e de emergência que essa crise tem. São várias coisas que me movem para o tema. Assim, eu acho que é difícil identificar um ponto específico, né? Assim, eu desde pequeno eu tive muito privilégio de poder viajar, e eu não sei se você já teve isso, mas eu já tive em alguns casos, algumas experiências de voltar em um lugar depois de 10, 15 anos e ver um lugar completamente diferente, né? Assim, eu me lembro de muito pequeno ir com os meus pais, uma viagem de carro aí para o Nordeste brasileiro. A gente chegou num lugar chamado Ponta de Maracaípe, no Pernambuco, um paraíso, e voltamos lá depois de 10, 15 anos e basicamente aquela ponta inexistia. O mar já tinha coberto, era uma espécie de uma restinga que tinha sido coberta pelo mar. Naquele caso, obviamente, a relação não era direta das mudanças climáticas, era muito mais a construção de um porto na região, mas eu me lembro desde muito cedo de ficar muito assustado com o impacto que nós, seres humanos, né, estávamos tendo e poderíamos ter na mudança do ambiente, né? Também, enfim, nasci no Cerrado brasileiro, vi o Cerrado mudando em muito tempo, muito rapidamente, com aquela vegetação rasteira sendo trocada por plantação de soja, por criação de gado, vi aumentar a incidência de queimadas. Quando era pequeno, aparecia de vez em quando. Nos meus últimos anos ali em Goiás, eu me lembro que fazia a viagem Goiânia-Brasília e via, assim, inúmeros focos de incêndio. Então, assim, sempre foi uma coisa que me assustou. E aí, acho que em 2016, 2017, eu acho que eu comecei a entender um pouco mais a minha responsabilidade nessa história toda. Eu acho que esse foi um pouco o ponto de mudança. E foi uma visita no Museu da Manhã. Não sei quem aí já foi, teve a oportunidade de conhecer, quem não foi, vá. E, assim, tinha uma cabine lá que você fazia um exercício um pouco para tentar calcular o seu inventário pessoal de emissão de gases de efeito estufa, né? E eu me considerava um cara, enfim, mais consciente que a média, assim. Então eu falei, bom, eu devo estar ali na média, até um pouco abaixo da média, né, em termos de emissão. E eu descobri naquele momento, fazendo aquele cálculo, que eu emitia mais carbono, mais gases de efeito estufa, 15 vezes mais do que um cidadão médio. E, cara, para mim foi um choque, assim, comecei a entender um pouco mais de onde vinha essa emissão a partir daí. Existe uma correlação muito grande entre renda e emissão de gases de efeito estufa. Quanto mais perto do topo da pirâmide você está, enfim, não estou no topo da pirâmide, mas sabemos que aqui na nossa bolha a gente está mais perto da parte de cima do que da parte de baixo, maior é a sua tendência de ser um contribuidor para as mudanças climáticas, né? Tem uma estatística que fala que o 1% mais rico do planeta emite 50% dos gases de efeito estufa. Então, eu acho que, nesse momento, mais do que ficar assustado com a crise climática,
eu fiquei muito assustado com o meu impacto na crise climática. E foi quando o meu comportamento começou a mudar mais fortemente, assim. E aí a gente está falando de crise climática, né? Inclusive eu aprendi com você, por isso que eu falo que você é expert, que o termo agora é crise climática. Não se, quer dizer, acho que se fala ainda, né? Mas não se usa mais tanto aquecimento global. Por que mudou o termo para crise climática? Por que estão falando agora assim? Acho que todos os termos estão tecnicamente corretos, tá? Então, Sim. assim, quando você pensa em aquecimento global, de fato, o planeta está aquecendo. Se você pega a temperatura média da Terra, a temperatura média ela tem aumentado ao longo dos anos. Até para te dar uma perspectiva, existe uma medição feita pela NASA desde 1880, se não me engano, que computa e que registra a temperatura média do planeta a cada ano. E o que se pode observar, isso é fato, isso é inegável, é científico, que dos últimos 20 anos no planeta, os 19 dos últimos 20 anos foram os mais quentes da história. Então, assim, desde os anos 2000 para cá, a gente teve a oportunidade de viver os 19 anos mais quentes desde que existe o registro dessa medida, né? Agora, o que acontece é que tem várias partes do planeta onde o cidadão, onde o indivíduo não sente necessariamente esse aquecimento. Ou seja, não é essa a consequência que é mais visível e que é mais evidente. Então, até tem esse discurso de dar uma nevasca no Texas, o pessoal fala, cadê o aquecimento global? Então existiu uma preocupação da comunidade científica em aperfeiçoar o termo para tentar incorporar outros eventos extremos que não fossem só o aquecimento. E aí começou o termo mudanças climáticas, né? Só que mudanças climáticas é um termo com o qual é difícil de você se conectar, né? Porque, assim, o clima mudar é algo ruim. Dependendo do seu microcontexto, você quer que o clima mude, você quer que fique um pouco mais frio, um pouco mais quente. Então, é difícil o indivíduo enxergar a mudança climática como algo ruim, né? O termo crise climática, ele é melhor, porque o que é uma crise? É uma questão multifatorial. Não é um problema em si, é um pacote de problemas. Com a crise climática, assim, a gente tem um aumento do nível dos oceanos. O planeta aqueceu mais ou menos de 0,8 a 0,9 graus Celsius desde o começo da Revolução Industrial até agora. Agora, esse é um aumento médio. Quando você pega esse aumento nos polos do planeta, esse aumento ele é 3 vezes maior. E o mesmo acontece nos oceanos. Tá? Os oceanos eles têm uma capacidade de reter mais calor do que a atmosfera. Pensa que 90% do calor que fica retido no planeta, ele é retido pelos oceanos. Então, o que acontece? Começa a esquentar, né, em especial os oceanos, as calotas polares começam a derreter e você tem um aumento do nível do mar, né? Então, esse é um primeiro problema que dá para pontuar. Você começa a ver uma série de cidades litorâneas em risco, ou até países, né, costeiros, assim, países insulares, assim, com um risco de deixarem de existir aí num período de algumas décadas. Tá? Toda a região ali que fica na beira de Nova York é uma região que o valor imobiliário é de 130 milhões de dólares. É uma região que está em zona de inundação. A gente já começa a ver também a conta econômica do problema, né? Outro problema que sai nessa caixinha de crise climática são todos os eventos extremos, né? Aí o pessoal fala, mas sempre teve tempestade, sempre teve furacão, sempre teve seca. Sim, sempre teve, mas o que está acontecendo é que a incidência e a intensidade desses eventos tem aumentado nos últimos anos, em especial nas últimas 3 décadas. Tá? Então, estamos falando aí, basicamente, de mais chuvas, ou chuvas mais torrenciais em algumas partes do planeta. Estamos falando de inundações decorrentes disso, deslizamento, desabamentos e tudo mais. E estamos falando de seca. E com essa brincadeira toda, enfim, eventos climáticos extremos e tal, você vem um outro fator, que é perda de biodiversidade, que também é uma das coisas que vem nessa caixinha. Pensa que só nos oceanos, 49% das espécies de vertebrados deixaram de existir da década de 70 para cá. Isso tem a ver com essas mudanças todas. Temperatura dos oceanos, com isso vem acidificação, desoxigenação, dessalinização. Isso muda as possibilidades de vida no planeta. Não sendo pouco, tem mais coisa. Você tem, por exemplo, escassez de água e alimento. Cara, o sujeito pode não ficar preocupado com mudanças climáticas, mas quando fala que a água dele, que a comida dele pode faltar, isso já começa a gerar um alerta vermelho aí. Escassez de água, a gente está vendo em várias partes do planeta. Tá? Então, basicamente, hoje, você já tem 40% da população global com algum tipo de escassez de água, ou seja,
pensa, a gente está na nossa bolha aqui, mas fora da nossa bolha, assim, isso já está acontecendo em uma intensidade assustadora. Tá? Alimento é a mesma coisa, então alimento com as secas, com calor extremo, você tem alguns tipos de grãos, por exemplo, que nem germinam mais. Né? Então fala-se, por exemplo, de que todo o agronegócio brasileiro, por exemplo, muito calcado em soja e tal, isso começa a deixar de... As possibilidades para que isso exista começam a deixar de existir com o aumento da temperatura. Esses grãos simplesmente deixam de germinar. Ou muda muito a composição. Pega, por exemplo, cítricos, aumenta a acidez dos cítricos. Você tem toda uma transformação nos alimentos. O próprio valor nutricional dos alimentos cai. Eles fizeram existe um estudo recente com relação a valor nutricional de espécies marinhas, de peixes e tudo mais. Isso tem caído ao longo do tempo. Outra coisa que a gente começa a ver, que é importante salientar, falamos de falta de água, falta de comida e tal, são problemas de saúde. Poluição do ar, para pegar um elemento. Tá? Hoje, mata 9 milhões de pessoas no mundo por ano. Tá? Então, assim, já é uma coisa que está acontecendo, ou seja, não é uma projeção, já está acontecendo, e tem a ver com todo esse contexto enorme das mudanças climáticas. Outra questão de saúde que é legal falar, assim, existem estudos recentes que estão mostrando que a concentração de alguns gases na atmosfera, ou seja, essa poluição do ar, está impactando o nível cognitivo das populações. Então, imagina que você começa a ter populações com menos capacidade de tomar decisão, de pensar estrategicamente, por conta da poluição do ar. Né? Isso acontece em alguns centros urbanos, na China, existem muitos desses estudos, então é um problemaço. Assim, estamos falando de QI humano, assim, que pode ser impactado também. Outra questão de saúde que a gente começa a ver são as ondas de calor extremo. Então você tem já em várias partes do planeta ondas de calor que fazem com que a vida humana seja inviável, né? Hoje você tem isso acontecendo muito na região ali do norte da África e tal, região do Saara, mas isso é um problema que está se expandindo. Inclusive, a região norte do Brasil, região centro-oeste do Brasil, está muito suscetível a esse tipo de ondas de calor. Existem estimativas, Fê, que falam que em 50 anos, estamos falando até 2070, vai ser impossível para um indivíduo sair numa cidade como São Paulo, por exemplo, algum centro urbano, no horário de almoço, porque nesses horários, essas ondas de calor vão estar tão extremas que a única solução vai ser se recolher dentro de ambientes internos, climatizados. Então, já é uma outra questão de saúde. E não podia faltar, estamos falando também de doenças infecciosas. Pandemia de Covid é um aperitivo do que pode acontecer. Assim, muitas das causas das mudanças climáticas têm a ver com o ser humano invadindo o ambiente selvagem, digamos assim. Esse contato do homem com vida selvagem é que permite com que os vírus pulem de animais, né, de animais selvagens, para nós, para seres humanos. E que, num caso de um vírus desse pular para o ser humano, a gente pode ter um colapso sanitário muito pior do que a gente tem hoje com a Covid. Então, assim, falei algumas coisas, mas assim, só para te dar um pouco do contexto do cacho de uva, que é esse problema, né? Você puxa o cacho e vem várias uvinhas ali, várias outras questões. Então, é muito fácil você não se conectar com a mudança climática, mas se conectar, por exemplo, com a escassez de água. Né? Se conectar, por exemplo, com o aumento dos fluxos migratórios por conta da crise climática, que é uma outra questão. Né? Você tem aí projeções que falam de até 1 bilhão de pessoas poderiam ser refugiados climáticos até o final do século. Imagina, 1 em cada 7, 8 pessoas do planeta teria que deixar a sua casa por conta de eventos climáticos extremos, né? Ou por falta de água, por falta de comida. Imagina o colapso que isso vai ser em várias nações. Né? Você tem, pensa o caso da Síria. Né? A Síria, se eu não me engano, o último número que eu vi é que você teve 5 milhões de sírios que saíram da Síria para outros lugares do mundo, né? Por conta de questões políticas, mas também climáticas. Tá? Isso fala-se muito pouco sobre essa questão da Síria. 60% da área agricultável da Síria virou deserto de 2006 a 2010. Nossa, em 4 muito anos. rápido. Muito rápido. Então, 5 milhões de pessoas saíram da Síria e já foi essa crise humanitária toda que a gente viu, em especial na Europa. Imagina 1 bilhão de pessoas.
se movendo simultaneamente. Não quero assustar ninguém, mas acho que esse é um pouco o panorama que a gente está vendo hoje, e por isso que a gente chama essa questão de crise, né, de emergência. E ouvindo você falar, assim, para mim fica muito claro, primeiro, que está acontecendo já. Não é que a crise climática vai acontecer daqui a alguns anos, para as próximas gerações, não, já é Exato. Agora. E não tá distante, né? Não é, é na Amazônia, eu tô aqui em São Paulo, não vai acontecer nada comigo. Tá acontecendo com você também, né? Já está acontecendo, a velocidade está aumentando, e é por isso que a gente está começando a ver com mais frequência esses problemas todos que eu mencionei para você, tá? E assim, não precisa ir longe, assim, a gente pode ficar no Brasil, prestar atenção no que está fazendo no Brasil, que a gente vai ver muita mudança acontecendo por conta de mudanças climáticas, por conta da crise climática, né? Eu moro no Paraná hoje. O ano passado ficou famosa uma foto ali das cataratas do Iguaçu. Chegou a ser fio de água, assim, chegou a basicamente você tirou todo aquele atrativo natural e tal. E por que aconteceu isso? Uma das hipóteses, e uma hipótese defendida aí pelo Carlos Nobre, que é um estudioso no tema, é que uma das coisas que estão acontecendo são os rios flutuantes que vinham da Amazônia, ou que vêm da Amazônia, começam a ver com menos intensidade. A Amazônia, ela é uma bomba d'água. A gente tem que enxergar a Amazônia como uma bomba d'água. Ela irriga toda o sul do hemisfério, assim, né? Estamos falando aí do Equador para baixo. Então, e como é que ela irriga? Com esses rios flutuantes. Na hora que você começa a destruir a Amazônia, que você intensifica a destruição da Amazônia, esses rios flutuantes chegam até aqui o sul do país com menos volume de água. Então, chove menos em algumas regiões em alguns momentos do ano. Então, você começa a ter alguns eventos acontecendo com alguma frequência que já são em decorrência dessas mudanças climáticas. Então, sim, já está acontecendo, e a perspectiva, se a gente não mudar nosso ritmo de emissão de gases de efeito estufa, é que a coisa vai piorar muito rápido para a próxima geração. Não estamos falando de nossos netos, estamos falando dos nossos filhos, que vão enfrentar essas questões, como eu te falei, de não poder sair à luz do dia ao meio-dia, entendeu? Que vão começar a pagar caro por água, vão começar a ter dificuldade de acesso à comida, vão ter que enfrentar questões urbanas complexas, com gente chegando de fluxos migratórios. Então, são coisas que tendem a acontecer num período de tempo aí de poucas décadas. Assim, não é coisa aí que não veremos, uma coisa que veremos, que vai nos impactar e vai impactar ainda mais diretamente a geração dos nossos filhos. Né? Coisa que eu achei bacana que você me contou também é que cada país ou cada região contribui de uma forma para a crise climática, né? Para tudo o que está acontecendo. Você disse que no Brasil tem uma causa muito específica. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. Então, de maneira geral, acho que só para colocar tudo na mesma página de que causa o problema, né? Uhum. De maneira geral, em qualquer lugar do planeta onde você esteja, né, as mudanças climáticas, a crise climática, tem a ver com uma emissão desenfreada dos gases do efeito estufa. Tá? Então, vou voltar aqui um pouco na escola primária. Assim, o que é o efeito estufa? O que é uma estufa? Uma estufa é um ambiente ali, né, coberto por vidro, por plástico, por lona, onde você entra nesse ambiente e você sente que a temperatura é mais quente do que fora da estufa. Né? Por quê? Porque, basicamente, parte do calor fica retido ali dentro. Né? Aquele vidro, aquele plástico, não deixa todo o calor voltar para fora, né? E fica ali retido naquele ambiente. E uma estufa é legal, porque dentro da estufa você consegue plantar coisas e tal. É legal você ter essa temperatura um pouco maior para algumas atividades, como plantar muda, enfim. É uma coisa que não é intrinsecamente ruim. Né? Agora, o efeito estufa ele tem sido intensificado no planeta, porque a gente está emitindo muitos gases de efeito estufa. Né? São 150 milhões de toneladas a cada 24 horas. É realmente um absurdo. E aí você tem diferentes gases que fazem isso. Né? O principal gás é o dióxido de carbono. Né? A gente fala muito sobre o carbono como vilão, ou a necessidade de descarbonizar a economia, porque o carbono realmente ali 60%, 70% dos gases do efeito estufa. Então, é a maioria desses gases. Mas você tem outros. Você tem, por exemplo, o metano. O metano é um gás que ele está em menor concentração, ele é tipo
12, 15% dos gases ali do efeito estufa, mas ele tem o potencial de aquecer, uma molécula de metano aquece 21 vezes mais do que uma molécula de dióxido de carbono, né? Então, ele tem um potencial de aquecer muito maior. Aí você tem óxido nitroso, você tem até o próprio vapor de água. Então, imagina que se a gente, conforme a gente vai aquecendo o planeta, mais água vai evaporando, mais água vai para a atmosfera, e quanto mais água em estado gasoso na atmosfera, mais o planeta aquece. São esses gases todos que, combinados, eles começam a aquecer o planeta, eles aquecem o planeta. Agora, o que está gerando isso fortemente? Atividades humanas. E as atividades humanas, elas variam de lugar para lugar, de país para país, de cidade para cidade. Vou te dar alguns grandes números aqui. São números que vieram do IPCC, que é um braço da ONU que basicamente cuida dessas questões das mudanças climáticas, tá? Vamos falar de 4 fatores principais, 4 atividades humanas principais, tá? A primeira delas, energia, né? E sistemas de aquecimento e resfriamento, né? Então, calefação, ar-condicionado e tal. Vamos colocar isso numa caixinha só. Isso explica 25% dos gases de efeito estufa, tá? Então, 1/4 mais ou menos vem daí. Estou falando globalmente. Depois disso, depois de falar de energia, de falar de sistemas de aquecimento e resfriamento, vamos falar do agronegócio ou até do mau uso da terra. Estamos falando aí de desmatamento, estamos falando aí de fertilização com produtos petroquímicos e tal. Todo esse combo agronegócio, ele responde por 24% das emissões no planeta. Então, é outro quarto, vai 1/4 de eletricidade, 1/4 de agronegócio e mau uso da terra. Um terceiro fator, que também seria mais outro quarto, digamos assim, é a indústria. E aqui estamos falando de indústria basicamente de aço, de cimento, de plástico. Essas são as grandes indústrias de base, digamos assim, que explicam os gases do efeito estufa. Tá? Então você vê que aço, cimento, você começa a ver que a construção civil começa a ter um papel importante aí nessa questão do aquecimento global. Isso aí seria 21%, digamos outro quarto, né, jogando assim em grandes números, outro quarto do aquecimento global. E por fim, a última grande atividade, digamos assim, é o transporte. Transporte por carro, por avião principalmente, por navios e tal, isso responde por um 14%. E aí tem outras coisas que explicam o restante, tá? Mas pensa nessas 4 grandes coisas, tá? Estamos falando de energia, né, e aquecimento e resfriamento, estamos falando do agronegócio e mau uso da terra, estamos falando de indústria, produção de coisas, né, produção de coisas de maneira geral, e transporte. Essas 4 coisas explicam o problema. Então, de maneira geral, o que está errado? Está errado o jeito que a gente alimenta ou abastece os nossos eletrônicos, está errado o que a gente está comendo, está errado o que a gente está comprando, ou onde a gente está morando, e está errado como a gente está se locomovendo. Ou seja, o que tá errado é o nosso modo de vida, né? Assim, Então, a forma como a gente produz e consome é o que explica o aquecimento global. Então, não existe solução mágica. A forma da gente sair dessa é repensando a forma como a gente produz e consome. Não tem solução mágica, né? Mas é só para não perder o ponto que você perguntou do Brasil especificamente, né? Desses 4 temas que eu te falei, o tema que mais pega no Brasil, disparado, é o segundo tema do mau uso da terra e do agronegócio. No Brasil, esse tema explica algo entre 60% e 70% da emissão dos gases de efeito estufa daqui. É interessante olhar, se a gente começa a ver quais são os municípios do Brasil que mais emitem gases de efeito estufa, alguém mais desavisado poderia dizer, o primeiro é São Paulo, né? Não, o município do Brasil que mais emite gases de efeito estufa chama-se São Félix do Xingu, no Pará. E por quê? Porque são aqueles municípios gigantescos, né, que emitem carbono, emitem gases de efeito estufa basicamente por meio da destruição da floresta. Então, o desmatamento por si só e a atividade agropecuária no Brasil, elas explicam o problema. Elas explicam boa parte do problema, tá? Que a forma como tem sido feito
é uma forma predatória, é muito dependente de monocultura para a produção de soja. Então, a monocultura, às vezes a pessoa pensa, não, mas monocultura, você foi lá e botou planta no lugar, né? Não é bem assim. Você tirar a floresta e colocar planta, monocultura, aquilo não é bom. Você está diminuindo a capacidade do solo de reter carbono ao longo do tempo, né? Então, monocultura não é legal, não é legal. A monocultura é quando você vai lá na terra e você desmata e planta uma coisa só, né? Planta só laranja, só soja. Exatamente. E assim, Fê, eu não quero demonizar aqui a atividade agropecuária. A gente sabe que esse é um setor que move a economia do Brasil. Eu não estou em nenhum momento me colocando contra a atividade agropecuária. Agora, a maneira como a gente tem feito isso, no que a gente chama de velha economia, não faz mais sentido. A gente precisa realmente, na nova economia, desenvolver ou ampliar a escala de novos modelos agropecuários, que não dependam tanto da monocultura, por exemplo, né? Você tem que conseguir pensar em produção agroflorestal, em fazer o rodízio de plantações, enfim, existem uma série de técnicas, que eu não sou especialista aqui nisso, mas que já te permitem você ter uma atividade agropecuária muito menos predatória, ou até mesmo em alguns casos até regenerativa, que a gente precisa adaptar rapidamente para o nosso raciocínio produtivo. Aliás, falando desse tema, eu acho que existe um mito de que para um país crescer, em especial um país subdesenvolvido, que nem o nosso, ele precisa ter essa técnica predatória do meio ambiente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quais são os seus comentários sobre esse mito.